Graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, amados irmãos. Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, eu te peço que use a minha boca neste momento, toca o coração de cada um e que essa seja a tua palavra, Pai, que o Senhor queira, através da minha vida aqui, compartilhar, dividir e trazer a instrução do Senhor aos meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de trazer para os irmãos aqui, compartilhar algo acerca de um tema que está se aproximando, né, que é a Páscoa. Muitas vezes nós ouvimos muito esse termo, mas não temos visto, vivido ou buscado conhecimento acerca do que realmente significa a Páscoa, o que esse termo deve nos trazer como entendimento. Então eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de partilhar com os irmãos, e se Deus assim nos permitir, nós vamos também percorrer alguns textos aqui para tentar complementar esse entendimento. A palavra Páscoa, na origem dela, na raiz dela no hebraico, eu não sei se a pronúncia é bem essa, eu tentei treinar antes do vídeo, mas seria algo como pesar, que a escrita seria P-E-S-A-C-H, mas a pronúncia seria algo como pesar, que significa passagem, significa um período ou um tempo ali, uma passagem. E historicamente ou biblicamente falando, foi o dia estabelecido no qual o Senhor passaria por todas as casas ali do Egito. Ele estaria visitando as casas ali do Egito com o foco de verificar os primogênitos daquela terra. E os primogênitos que fossem consagrados a Deus, as casas às quais fossem consagradas a Deus, os seus primogênitos seriam livrados. Todavia, as casas que não fossem, os primogênitos que não fossem dedicados ou consagrados ao Senhor, eles seriam eliminados. Por que isso ocorreu? Qual que seria o foco disso para a gente entender? Porque um dos maiores atributos que hoje eu tenho pesquisado sobre Deus, se não o maior atributo acerca de Deus, é que Deus é justo. Então por que Deus promoveu toda essa matança ali com o seu anjo da morte ali sobre aquela região nesse determinado momento? Deus, ele havia algo preparado sobre a terra. Ele estava ali separando, ele pegou a maior nação que existia na época, que era o Egito, e ele estava separando, ele estava decretando: os filhos do Egito não têm me servido, não são os meus filhos. Então eu vou subir, fazer aparecer uma nação que terá os meus filhos. Mas para eu fazer isso, eu tenho que dar oportunidade de que esses filhos apareçam. Ou seja, para haver justiça, eu tenho que dar uma oportunidade igual para que aquele que realmente quiser relacionar comigo, aquele que quiser ter uma casa consagrada a mim, ele subsista na minha presença. Então, aquela lei ali, aquele marco, ele foi espalhado entre os judeus. Moisés, ele foi incumbido ali de lançar aquela mensagem sobre os judeus. Mas assim como, digamos, na nossa vida hoje, você muitas vezes ali escuta uma notícia de uma religião X ou Y, enfim, você escuta a notícia de um vizinho e tal, com certeza aqueles egípcios ficaram sabendo do que o povo de Israel ali, o que os judeus ali estavam fazendo. Todavia, eles ignoraram aquele aviso. Eles simplesmente pegaram: ah, não, isso aí é uma tradição deles, então não vou fazer isso. Mas com certeza, se a casa de um egípcio ali tivesse marcado os umbrais com o sangue do cordeiro, com certeza o anjo do Senhor, pela promessa que ele teria feito, ele não teria tocado naquele primogênito. Todavia, para não ficar dando spoiler aqui, vamos ao texto primeiro e aí nós continuamos discorrendo. Está lá em Êxodo 12, nos versos 1 ao 14. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas.
cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 10º dia, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, que são pães que são sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Só fazendo uma pausa aqui nesse verso 11, se vocês repararem, Deus está dando algumas ordenanças para o povo acerca de o modo ali como comer, no sentido assim, olha, com a roupa que vocês tiverem, que normalmente o pessoal tinha o hábito, assim como nós hoje em dia temos, a gente troca de roupa para ir dormir, né? A gente coloca uma roupa mais confortável. Deus está ordenando para esse povo que aquela roupa ali que eles usaram durante o dia, ou seja, que eles ainda estavam com sapato, ainda estavam com cinto, que eles nem tirassem aquela roupa, que eles comessem do jeito que eles estivessem ali com aquela roupa mesmo, para que na virada da noite ali não tivesse o problema deles ainda não terem conseguido comer, porque o anjo do Senhor passaria na virada da noite. Então, se ele achasse alguma casa ali onde eles não tivessem cumprido aquele ritual, então o anjo do Senhor teria legalidade para promover a morte ali naquele lugar. Então Deus falou, comam apressadamente. Enfim, continuando no verso 12, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os seus deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, um estatuto que nunca seria removido, perpétuo, para sempre. O Senhor nos ordena a celebrar a gente como o povo Israel, o povo santo de Deus. O Senhor nos ordena a celebrarmos a Páscoa. Claro que a gente não celebra mais do modo judeu, que é esse modo aqui, comendo cordeiro, toda essa situação. A nossa metodologia hoje ela é diferente, até pela religião, a forma que foi posta. Várias práticas mudaram de lá para cá, é fato. A gente hoje não tem o hábito de sacrificar animais dessa forma nas nossas casas, na nossa comunidade. Normalmente a gente já compra algo que já foi abatido por um açougueiro. Mas enfim, antes de continuar com esse texto, algo aqui que eu havia notado, que a gente tem que entender esse conceito aqui de primogênito. Por que que Deus tinha essa especificidade com os primogênitos? Por que que ele foi exatamente ir para essa linha dos primogênitos? Tem mais um texto que eu gostaria de ler, que está lá em Gênesis 22. Vamos ler versos 1 e 2, e aí a gente dá uma pausa e lê os versos 15 a 18. Versos 1 e 12 de Gênesis 22 nos diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, Eis-me aqui, Senhor. E disse, Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 15 até o 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar.
e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Ou seja, qual que é a relação de Deus com os primogênitos? O primogênito, talvez não é algo tão comum para a gente não pratica isso hoje em dia, mas o primogênito, ele significa exatamente a origem de uma nova geração. Ele significa ali que daquela casa partiria uma nova geração. Então, se essa nova geração fosse consagrada a Deus, ela fosse uma geração pertencente ao Senhor, eu estou exatamente dizendo que a minha casa ali, dessa geração em diante, ela pertencerá ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, eu não me recordo com exatidão o texto, mas a palavra do Senhor diz que aquele que for justo perante o Senhor, até a milésima geração, ou seja, até a geração de número 1000, o Senhor praticaria justiça com eles. Ou seja, de Abraão ali até a milésima geração, por causa dessa atitude dele, de prosseguir com o sacrifício de Isaac ali, o Senhor garantiu a Abraão que até a milésima geração, se esse povo aqui andasse nos caminhos do Senhor, o Senhor faria justiça a eles. Ou seja, Abraão ali, ao ter tido essa atitude de fé, ele consagrou até a milésima geração dele diante do Senhor. O primogênito dele ali, que era Isaac, ele foi uma origem nova que foi posta diante do Senhor. É como se eu estivesse ensinando um termo assim: Deus, eu prometo que de hoje em diante todos os meus filhos servirão ao Senhor, a partir desse filho que eu estou consagrando ao Senhor, concebendo aqui no nome do Senhor. Então é essa a relação que Deus tem com os primogênitos. Quando Abraão decide ter essa atitude ali de fé, a gente vai ver depois as promessas de Deus sobre a geração de Abraão. Inclusive ele é impedido pelo anjo do Senhor de consumar ali aquele sacrifício, porque Deus queria testá-lo na fé. Quando ele provou na sua fé que ele sim pertencia a Deus, que ele sim estaria disposto a fazer aquele ato ali perante o Senhor nem permitiu que ele consumasse o ato em si, porque no coração dele ele já o havia feito. E toda aquela geração que veio após Isaac ali foi uma geração consagrada ao Senhor devido a esse ato de Abraão. Bom, dadas as devidas explicações sobre o que é a primogenitura e sobre a visão de Deus sobre os primogênitos, vamos seguir aqui então. No nosso entendimento inicial, então, pela Páscoa, ou seja, pela passagem que o Senhor tinha ali, visando todas as famílias, Deus pôde observar quais que eram as casas ali que estavam consagradas a Ele e quais que eram as casas que não. E ele, ele tinha liberado o anjo dele ali. A palavra não fala especificamente que é um anjo, mas todas as vezes que a gente vê na palavra do Senhor que a presença de Deus estava num lugar, se refere ao Espírito Santo. Agora, quando fala que Deus estava num lugar, normalmente se refere a um anjo do Senhor. E fala que o Senhor passou sobre a terra do Egito, ou seja, o que dá a entender que um anjo de Deus passou sobre a terra do Egito, aniquilando ali os primogênitos de todas aquelas casas que não fossem consagradas ao Senhor. E assim, tudo isso a gente vê é a história da humanidade, não tem jeito. Já se provou com A mais B que toda a Bíblia ela tem embasamento científico para aqueles que gostam de se ater à ciência. Mas o que isso então teria a ver com nós que não somos judeus, né? O que esse princípio da Páscoa tem a ver com nós? Através de Cristo, que foi o primogênito de Deus, o unigênito, o único filho verdadeiro de Deus, porque foi o único que não foi concebido em pecado, que se tornou o Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro o qual a gente deveria comer na Páscoa, a morte de cruz, a sua morte e o seu sangue que foi derramado em favor dos seus, Deus pôde novamente visitar a todos os povos, identificando os que lhe pertencessem dos que não. Ou seja, quando o sangue de Jesus foi vertido ali naquela cruz, e Jesus, que nem diz no livro do profeta Isaías, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, o sangue de Jesus foi vertido, ou seja, foi retirado ali, foi um sangue que foi posto sobre o madeiro ali, para que todos aqueles que viessem após ele
todos aqueles que viessem a comer dessa carne, viessem a tomar desse vinho ou desse sangue, melhor dito, eles fossem novamente consagrados a Deus. É como se, depois que Cristo fez essa atitude, todos aqueles que creram no sacrifício de Cristo tivessem os umbrais das suas casas marcados ali com esse sangue. Inclusive, quando ele fala para os judeus, aquele que não comer do meu corpo não terá parte comigo, aquele que não beber do meu sangue não terá parte comigo. Nós vamos chegar mais à frente aqui no entendimento disso, mas ele estava se mostrando exatamente como diz o livro do profeta Isaías, ali como sacrifício, como o cordeiro pascal de Deus para com o homem, porque Deus já estava abominando a quantidade de sacrifício que os humanos faziam ali acerca dos seus pecados, acerca de expiação dos seus pecados, e não parava de pecar, porque nunca foi interesse de Deus que as coisas se equiparassem. Tipo, para cada pecado que eu cometesse, eu vou lá e faço um sacrifício, aí eu vou lá e peco de novo e faço outro sacrifício, e peco, e sacrifico, e peco. Não era esse o interesse de Deus quando Deus estabeleceu isso. Deus criou um método porque o homem não tinha justiça em si só. O homem não tinha nenhum meio de ter justiça em si mesmo. Então Deus estabeleceu um método para que diante do Senhor o homem se visse obrigado ali a praticar algo que equilibrasse a balança, algo que pudesse fazer assim, não, beleza, eu pequei aqui, eu agi mal contra o Senhor, mas eu vou pegar um animal ali que é a fonte muitas vezes do meu sustento, vou pegar algo ali que é parte da minha riqueza e em contrapartida eu vou entregar isso para Deus, para eu restituir o favor de Deus na minha vida, para eu colocar assim, olha, o inimigo não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque eu entreguei algo de volta para Deus. Só que o ser humano não parava, porque o projeto de Deus não era que essa balança ficasse o tempo todo assim. Ora eu peco, ora eu sacrifico. Ora eu peco, ora eu sacrifico. O propósito de Deus era que quando o humano pecasse, ele tivesse algo que pudesse fazer com que ele não fosse para o inferno diretamente. Ele não fosse digno de culpa. Todavia, nós nos detivemos tanto ao pecado que Deus se enojou de tudo aquilo que a humanidade estava fazendo. E aí o único meio que ele teve de fazer com que não tivesse mais essa matança de animais, não tivesse mais essa deturpação, tivesse um meio com que o ser humano conseguisse voltar ao relacionamento com Deus e tivesse uma força, um gás a mais para se livrar do pecado, foi através de sacrificar o único que não tinha pecado, o único que era justo, o único que era digno. Deus deu a si mesmo, porque o seu Filho Jesus era um com o Pai. Era Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a criação de todas as coisas sempre foi assim. E aí quando o Filho vem à Terra, é como se Deus estivesse dando a si mesmo para morrer em favor dos humanos. E aí, ao se fazer cordeiro, ao se fazer esse alimento ali diante de nós, essa carne da qual nós deveríamos comer, Cristo levou sobre a cruz todos os sacrifícios, ou seja, nessa passagem que Deus novamente enviaria o seu anjo para aniquilar os primogênitos sobre a terra, visitando as casas ali, vendo quais eram as casas consagradas a Deus e quais não, aquele anjo ali novamente seria impedido de entrar nas casas quais o sangue de Jesus, agora o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal verdadeiro, o sangue de Jesus estivesse posto sobre essas casas. Mas agora não é mais um sangue natural, um sangue passado ali sobre a porta de cada casa. Agora é um sangue, entre aspas, espiritual. É uma nova geração que foi constituída espiritualmente. Por isso que Deus fala que Ele espera aquele que os adorem em espírito e em verdade. Porque nós não somos mais adoradores somente no natural. Nós somos adoradores no natural e no espiritual principalmente. Porque a fé, ela não existe somente no natural. Eu não tenho fé somente em algo que, tipo, eu falo assim, eu vejo a minha mão, então eu tenho fé que ela existe. Não. Eu tenho que ter fé no Deus que existe, que muitas vezes eu não estou vendo. Então eu também creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi pago pela minha vida. Eu tenho que crer que aquele sangue que Jesus derramou lá na cruz, ele está sobre os umbrais da minha casa, mas não é mais a minha casa física, é a minha casa espiritual, que sou eu mesmo. Eu sou morada do Senhor, eu sou casa do Senhor.
Então esse sangue de Jesus, ele tem que estar passado sobre os umbrais da minha porta. Eu tenho que ter me alimentado da carne desse cordeiro, que é Cristo Jesus. Eu não vou lá, até porque não existe uma tumba, né, de Jesus, mas enfim, a gente não vai lá pegar um pão de Israel ou pegar um cordeiro lá para poder comer e simbolizar que isso é Jesus. A gente tem que ter essa fé, essa convicção de que a gente já se alimentou de Cristo Jesus. Eu vou finalizar mais adiante aqui com algo assim, que é um ato memorável, o qual a palavra do Senhor diz para que nós nos lembremos. Não é o ato em si que traz a salvação, mas é um ato para que nós nos lembremos do que já foi feito. Dando sequência aqui, vamos então, para chegar nesse entendimento que eu acabei de propor, vamos ler então como que a gente pratica a Páscoa nos nossos dias atuais, visto que nenhum de nós imagina que estamos relacionando com esse vídeo aqui. Eu imagino, né? Não sei, vai que um dia chega lá, somos judeus, mas enfim, na palavra do Senhor, no na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 26, Paulo nos diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que Paulo está querendo nos dizer aqui através desse texto? Se vocês voltarem aos versículos anteriores desse texto, Paulo vai estar falando exatamente como foi aquela Páscoa ali que Jesus celebrou com os apóstolos dele. Que antes de ser morto ali, ele ceou com os apóstolos dele, ele repartiu o pão entre eles e depois ele deu o cálice com o suco de uva ali, ou vinho, enfim. Não vou entrar nesse entendimento agora, mas deu o cálice ali e tudo aquilo, tanto aquele pão que ele estava impartindo, ele repartindo com os discípulos, quanto o cálice ali também, que simbolizava respectivamente o corpo dele que estava sendo levado para a cruz e o sangue dele que estaria sendo imolado ali naquela cruz. Ou seja, Jesus estava estabelecendo com os apóstolos dele ali a aliança perpétua, a aliança onde não mais eles sacrificariam um cordeiro na Páscoa, mas eles estariam aceitando o cordeiro que já tinha sido sacrificado por eles na Páscoa perpétua. Todavia, a gente leu aqui que Paulo nos adverte para que nós celebremos, ou seja, pode ser anualmente, pode ser todo domingo, como algumas congregações fazem, pode ser uma vez por mês. A questão é que ele está nos ordenando, e a palavra do Senhor para nós, que nós celebremos essa Páscoa, que nós façamos esse ato de comer do pão e tomar do suco de uva, enfim, para que nós tenhamos na nossa memória essa consciência de que Jesus morreu na cruz por nós, de que eu me alimentei da carne de Jesus quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, de que eu tomei do sangue de Jesus sobre a minha vida quando eu entendo que aquele sangue foi derramado na cruz em favor dos meus pecados. Possamos celebrar a Páscoa com pleno entendimento, com pleno conhecimento. Sabe, irmãos, eu cresci num lar católico, eu vim de um lar católico. Hoje, particularmente, se alguém me perguntar religião, acho que eu estaria mais inclinado a dizer que hoje eu pertenço a uma religião evangélica, pertenço a uma congregação de origem evangélica. Não estou aqui para difundir placa ou difundir religião, enfim, mas algo que eu vejo que nós hoje temos perdido, talvez até, não sei, eu ousaria dizer assim, talvez até mais no meio evangélico, exatamente essa busca por conhecimento. Eu falo isso porque, por que eu estou trazendo esse fato de que eu já fui um católico? Talvez essa questão específica da Páscoa, ela fica mais ressaltada nos ritos católicos, ela fica mais bem explicada, ou até mesmo ter um convívio mais pleno nos ritos católicos do que nos ritos evangélicos. E se há uma ordenança ainda no Novo Testamento, se é algo que Deus está nos propondo a viver ainda no Novo Testamento, significa sim que é algo que nós devemos buscar fazer com entendimento. Significa sim que isso vai ser algo bom para as nossas vidas. Então que nós busquemos isso. A própria palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento.
Muitas vezes nós achamos que por termos ali o Espírito Santo na nossa vida, que por termos ali um relacionamento onde eu oro, onde eu leio a palavra do Senhor, eu não tenho que buscar mais além disso. Mas o Senhor adverte, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitas vezes nós estamos relacionando com o texto bíblico, estamos lendo o texto bíblico, mas não estamos buscando entender o texto bíblico. Nós não estamos dedicando tempo ali a ouvir de Deus se aquele texto ali é para a minha vida ou não e como eu exerço aquela palavra. Porque a Bíblia ela não é um livro somente para você ler ali e passar batido de tudo. Ela é um livro de prática, de meditação, de entendimento, de aperfeiçoamento e de busca por Deus. Assim como se eu tivesse a oportunidade de ler o diário do meu cônjuge, né, eu veria lá dia a dia da vida do meu cônjuge, eu ia conhecer o meu cônjuge talvez melhor até do que no convívio dia a dia, se eu lesse o diário dele, porque eu ia estar vendo o meu cônjuge pela perspectiva dele. Assim também é com Deus. A Bíblia é um diário do que Deus já expressou para a humanidade. Então, através de buscar o conhecimento ali na Bíblia, entender o que está escrito ali na Bíblia, eu conheço a Deus. Eu tenho a revelação através do Espírito Santo de quem é a pessoa do Senhor Jesus, de quem é a pessoa de Deus, de quem é a pessoa do próprio Espírito Santo. Então que nós possamos, em nome de Jesus, buscarmos mais esse conhecimento que vem do alto, esse conhecimento com o qual Deus já partilhou conosco, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui e que vocês possam celebrar uma Páscoa aí com decência, prudência e com Jesus no coração, que é o primordial, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, meus queridos.